Os irmãos podem tomar os seus assentos nesta noite. Queridos, mais uma vez, graça e paz a todos. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor, para mais uma vez aprendermos a sua palavra e louvarmos o seu nome. É um privilégio muito grande estar com todos os irmãos aqui nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Para aqueles que estão pela primeira vez participando do nosso círculo de oração, nós estamos em um desafio de, durante algumas semanas, estarmos estudando o conteúdo da carta de Paulo aos Gálatas. E já fazem algumas sextas-feiras que nós estamos aplicados nessa missão. E paramos no capítulo 3. E já fazem algumas sextas-feiras que nós estamos estudando o capítulo 3 desta carta, devido à quantidade de detalhes existentes no capítulo 3. E a nossa intenção é de que a igreja possa, de uma maneira sistemática, absorver o conteúdo daquilo que está escrito. Por isso nós não estamos aqui com a intenção de acelerar o processo desta série de estudos, porque entendemos que existem detalhes preciosos que precisam ser estudados com muita calma, para que a gente possa realmente entender a palavra de Deus. Amém? A Bíblia não é um amuleto, ela não é um livro mágico. Ela é um livro e, como um livro, ela precisa ser entendida. E a função do culto de ensino é justamente fazer com que os irmãos entendam aquilo que está escrito. O que está escrito foi escrito por um propósito, tá? E eu sei que às vezes a gente tenta manipular o texto para aplicar a determinadas circunstâncias que nós vivemos, e às vezes nós terminamos tirando o texto do seu propósito. Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, Paulo escreveu para combater um problema, tá? Paulo, ele escreveu para combater um problema específico. E vale a pena nós entendermos o que levou Paulo a escrever esta carta. Quem escreve uma carta, escreve com um objetivo. Ninguém escreve uma carta simplesmente por escrever. Todas as cartas que você recebe no seu mailbox, por exemplo, elas foram escritas ou digitadas por alguém, porque hoje em dia ninguém mais escreve, hoje em dia a gente digita, não é? Mas elas foram digitadas por um propósito, não é? Aquela cartazinha de cobrança da conta de luz que chega, ela chega porque existe um propósito. O propósito é que você não pagou a conta de luz em dia, e ela já chega com uma intimação, que se você não fizer o pagamento até o dia X, vai vir um senhor, e esse senhor vai vir e vai cortar a sua luz, não é? Às vezes ele nem vem, de lá mesmo ele já aperta o botãozinho e já desconecta. Então, quando você lê aquela carta, você precisa entender o conteúdo daquela carta. Se bem que tem irmãos que nem precisam entender, já sabe que é a cartinha cor de... Aí tá certo. Então, você viu a cartinha cor de rosa da companhia de luz no mailbox, você nem lê, porque você já sabe que é cobrança, não é? Então, quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele escreveu com um propósito. Havia uma razão por trás disso aqui. Paulo não escreveu a carta simplesmente, eu não tenho nada o que fazer, então eu vou escrever cartas porque eu quero que um dia essas cartas elas formem um compêndio e sejam anexadas no cânon sagrado e se tornem escritura sagrada e se tornem a Bíblia para a igreja que está em Dallas. Paulo não escreveu com esse propósito.
Tá? Então, nós vimos já aqui durante esse tempo que nós estamos estudando, a razão que levou Paulo a escrever a carta aos Gálatas. Vimos que Paulo, ele visitou a região da Galácia, provavelmente a Galácia do Sul. Haviam duas Galácias na época de Paulo, havia a Galácia do Norte e havia a Galácia do Sul. Provavelmente Paulo visitou a região da Galácia do Sul durante uma de suas viagens missionárias, e essas viagens missionárias estão registradas no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. E durante essa viagem missionária de Paulo à região da Galácia, ele evangelizou os habitantes daquelas cidades. A região da Galácia do Sul, ela era composta em sua maioria por gentios, gregos. Haviam poucos judeus naquela região. Depois Paulo volta novamente àquela região da Galácia para implementar as igrejas. E ele abre igrejas na região da Galácia do Sul, mas como a necessidade de evangelização era muito grande na época de Paulo, então ele passa um tempo entre os irmãos e depois ele se retira. Na ausência de Paulo, dessa região da Galácia, depois de um tempo chegaram alguns missionários que eram judeus. Esses missionários que eram judeus chegaram na região da Galácia após a partida do apóstolo Paulo, primeiro acusando Paulo de não ser um verdadeiro apóstolo, porque ele não havia andado com os 12, não havia visto Jesus exercer nenhum tipo de milagre, como Pedro, como João, como Tiago, como os demais apóstolos. Também pelo fato de Paulo não ser de Jerusalém, mas ser de Tarso da Cilícia. Então eles diziam, Paulo não é apóstolo. Segundo lugar, esses missionários judeus chegaram na região da Galácia dizendo que esse Paulo, que não era apóstolo, estava ensinando e pregando um evangelho fraco. Qual era a mensagem que Paulo anunciava por onde ele passava? A mensagem do evangelho da graça, não é isso? Salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Essa era a mensagem de Paulo. Então, os judeus missionários chegaram dizendo, olha, vocês são cristãos? E aí os irmãos gentios respondiam o seguinte, somos. E aí eles falavam, que bom, nós também somos. Nós viemos lá de Jerusalém, estamos aqui com um trabalho de evangelização. Mas que bom que vocês já são cristãos. Mas quem pregou o evangelho para vocês? E aí os irmãos gentios respondiam, foi Paulo, o apóstolo Paulo. E aí os missionários judeus diziam, Paulo, aquele que diz que foi chamado por Cristo Jesus, é esse mesmo, já sei. Paulo chegou aqui dizendo que a salvação é somente pela fé, não é isso? Foi, realmente. Paulo chegou aqui dizendo que a salvação era mediante a fé em Cristo Jesus. Após eu quero dizer a vocês que existe uma grande probabilidade de vocês não estarem salvos. Então nós viemos aqui dizer para vocês que Paulo não é apóstolo e a mensagem que ele está pregando é uma mensagem falsa, porque na realidade a salvação ela é mediante a fé, mais a observância da lei de Moisés. Então a salvação ela é uma mistura de fé e obras. Você tem que fazer a sua parte na salvação, o seu esforço, para que você seja salvo. Crer em Jesus apenas não garante a salvação de vocês. Então vocês têm que, além de crer em Jesus, observar a lei de Moisés, principalmente esses pontos. Circuncisão, eles eram gentios, eles não sabiam o que era a lei de Moisés, e nem muito menos o que era a circuncisão. A circuncisão foi algo dado aos judeus, a Abraão, um sinal da aliança de Deus com o seu povo, com o povo judeu. Então eles diziam, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, tá? Vocês precisam se abster de alguns tipos de alimento, principalmente carne de porco, não pode. Alimentos que contenham sangue também não pode comer. Vocês têm que guardar as festas de Israel. Então, vocês não bastam apenas crer em Jesus. Crer em Jesus é o primeiro passo.
mas vocês só vão ser salvos se vocês cumprirem com essas regras. Essa notícia chegou aos ouvidos de Paulo. E aí Paulo, ele pegou e escreveu esta carta com o propósito de combater esta doutrina, especificamente esta doutrina. A doutrina de que a salvação ela era mediante a fé, mais a guarda da lei de Moisés. Então, o que é que Paulo vai defender aqui na carta aos Gálatas? Salvação mediante a fé somente. Somente a fé, tá? E aí, nos capítulos de número 1 e 2, Paulo ele vai defender o seu apostolado, ele vai narrar um momento em que ele teve uma discussão com Pedro sobre essa questão de guardar elementos da fé judaica entre os gentios. E no capítulo 3, Paulo começa a sua defesa do tema a salvação através da fé. E ele aqui no capítulo 3 começa a elaborar, como um bom advogado, como alguém que argumentava muito bem, os pontos em defesa à mensagem da salvação através da fé. Nós vimos nos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo de número 5, que Paulo ele começa fazendo 5 perguntas aos irmãos que estavam na região da Galácia, com a intenção de abrir os seus olhos para que eles pudessem entender que eles estavam abraçando uma falsa mensagem. Ele começa perguntando: quem vos fascinou? Não é? Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. No versículo 2, ele pergunta: só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Terceira pergunta, versículo 3, sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Quarta pergunta, versículo 4, será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? E quinta pergunta, versículo 5, ele diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? São perguntas retóricas. Paulo, é claro, ele já sabe das respostas, mas ele quer fazer com que os seus leitores, eles pensem, eles examinem as perguntas, reflitam, e vocês percebam que essas perguntas estão todas atreladas à experiência salvífica daquele grupo de irmãos, tá? Nos versículos 6, 7, 8 e 9, Paulo, ele, ainda no seu argumento, ele puxa agora um personagem que era muito apreciado pelos judeus, Abrão. E ele usa o exemplo de Abrão, dizendo que Abrão, ele foi justificado por Deus através da fé. E ele vai dizer nesses versículos que sempre foi o plano de Deus de salvar os gentios através da fé. É isso que ele vai dizer no versículo 8. Ele diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então Paulo vai dizer que o plano de Deus sempre foi salvação mediante a fé. E é claro, quando Abraão creu em Deus e foi justificado, nem lei havia. A lei só foi dada 430, 450 anos, dependendo de como você conta, depois de Abraão. Foi dada a Moisés e foi passada ao povo de Israel. Então, quando Abraão foi justificado, nem lei havia. Tá? Então, esse é o ponto de Paulo nesses versículos. Hoje nós vamos estudar os versículos 10 ao versículo de número 14. E nós vamos ver que Paulo ele vai trabalhar agora em cima de 4 argumentos nesses versículos aqui. Mais uma vez, com a intenção de provar de que a salvação ela é mediante a fé.
O que é que Paulo vai dizer aqui nesses versículos? Ele vai dizer, primeiro, Paulo vai dizer que a lei, ela põe debaixo de maldição todos os que querem se salvar por ela. Versículo 10. Segundo ponto de Paulo, a própria lei ensina que quem é justo diante de Deus vive pela fé. Versículo 11. Terceiro argumento de Paulo, a lei e a fé constituem dois sistemas que são mutuamente excludentes, ou seja, você não pode adotar os dois. Ou você vive pela lei, ou você vive pela fé. Versículo 12. E nos versículos 13 e 14, Paulo vai para o seu último argumento, dizendo que Cristo ele veio com um propósito, nos resgatar da maldição da lei. Então eu quero me deter nesta noite nesses 4 argumentos de Paulo, tá? E elaborar um pouco cada um desses argumentos à medida que nós vamos fazendo a exposição do texto sagrado. Então vamos lá. Gálatas capítulo 3, versículos de 10 ao 14. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Todos trouxeram Bíblia? Então eu vou contar de 1 até 3 e a gente lê a partir do versículo 10, tá bom? 1, 2, 3. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Então esses são os 4 argumentos de Paulo. Primeiro argumento de Paulo, versículo 10. A lei põe todos debaixo da maldição. É isso que ele vai dizer no versículo 10. Ele vai dizer: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de uma maldição. Ok? Por que é que todos aqueles que vivem pelas obras da lei estão debaixo da maldição? Paulo vai responder no versículo 10 dizendo: porque está escrito. E a pergunta que a gente faz é: onde está escrito? Está escrito. Então, onde é que está escrito isso? A citação que Paulo faz aqui é a citação de Deuteronômio, capítulo 27. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 27. Benjamin não pode participar do culto. Quer pregar que nem o pai. Em Deuteronômio, capítulo 27... versículos 26, nós temos a citação de Paulo em Gálatas capítulo 3, tá? Deixa eu explicar para vocês aqui o cenário de Deuteronômio capítulo 27, tá? O cenário é mais ou menos esse aqui. Ao entrar na terra prometida, as 12 tribos de Israel, elas deveriam se dividir em 2 grupos, tá? O primeiro grupo, composto por 6 tribos, deveria ficar sobre um monte chamado Monte Ebal, e o segundo grupo devia ficar sobre o monte chamado Monte Gerizim. Então, eles entraram na terra prometida, Deus deu uma ordem a Moisés e disse: separa o povo de Israel em 2 grupos. Um grupo vai ficar sobre o Monte Ebal, o outro grupo vai ficar sobre o Monte
Gerizim, tá? E as tribos que iam ficar sobre o monte Ebal, elas deveriam proferir as maldições que iniciavam-se no versículo de número 15 do capítulo 27 de Deuteronômio. Então, as 6 tribos que compunham, as 6 tribos, o primeiro grupo que estava sobre o monte Ebal, eles iam proclamar essas maldições, as maldições daqueles que não observassem o cumprimento da lei. Então, no capítulo 27, versículo 15, essas 6 tribos sobre o monte Ebal começaram a proclamar as maldições, dizendo: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo, ou seja, todas as tribos, inclusive o outro grupo que estava sobre o outro monte, deveria responder como? Amém, que amém significa assim seja. E aí, as 6 primeiras tribos começam a proferir as maldições sobre quem não cumprisse a lei. A última maldição é justamente essa que está aqui no versículo de número 26. Qual era a maldição? Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E aí todo o povo respondia e dizia, amém, que significa assim seja. Então Paulo aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo de número 10, ele está fazendo referência a este episódio, a esse texto. Observem que Paulo ele vai combater a salvação pelas obras da lei com passagens do Antigo Testamento. Ele vai usar o Antigo Testamento para mostrar aos judeus que eles estavam equivocados quanto à ideia de que poderiam ser salvos pela lei. É como se alguém fosse assaltar você com uma arma na sua cabeça, ameaçando você, e você conseguisse tomar a arma do assaltante e apontar para ele. É isso que Paulo faz. Então, os judeus estavam apontando uma arma para Paulo, acusando ele de pregar uma mensagem falsa. Aí Paulo agora toma essa arma e mostra, através de referências da própria lei, do Antigo Testamento, de que a lei não salva ninguém. E o primeiro ponto de Paulo é: todos aqueles que querem viver debaixo da lei, eles estão debaixo de uma maldição. O que significava ser amaldiçoado naquela época? Significava estar sujeito a apedrejamento pela comunidade de Israel, ser lançado fora da presença de Deus depois da morte e amaldiçoado para sempre, sofrendo no inferno por toda a eternidade. Era esse o contexto da maldição, tá? Então, todo aquele que não cumprisse a lei, ele poderia ser apedrejado, mas também diante de Deus ele estaria para todo sempre amaldiçoado, seria afastado da presença de Deus e, por último, seria condenado ao inferno por toda a eternidade. Então Paulo, ele vai dizer aqui: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Por que é que todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição? Porque ninguém poderia, de maneira completa, cumprir com os requerimentos da lei. Era impossível você cumprir com os requerimentos da lei. A lei, ela era má? Não. Paulo vai dizer em Romanos que a lei é boa. O problema não é a lei. O problema é o coração do homem, que é fraco. A lei, ela diz faça, mas ela não capacita o homem a fazer. A lei não mostra misericórdia sobre quem a descumpre. Tem misericórdia. Você está dirigindo na Tollway, e aí o sinal está vermelho, e você passa pelo sinal vermelho. E aquela maquinazinha fotográfica lá, ela tira a fotinho da placa do seu carro, e depois de uns dias chega uma cartinha com $75 para você pagar. Não é isso? Você pode argumentar o quanto você quiser diante do juiz. Ah, porque eu estava com
dor de barriga. Ou porque eu estava atrasado para ir para o trabalho. Porque eu tive um dia difícil. A função do juiz ali não é exercer misericórdia sobre você, mas exercer a lei, cumprir a lei. Então, a lei não é ruim, mas o coração do homem é fraco, é mau, é inclinado para o pecado, e jamais o homem poderia cumprir com a lei. Quando eu digo lei, eu estou me referindo à lei toda, porque nós dividimos a lei em 3 aspectos. Havia a lei moral, que era refletida nos 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, honrar o teu pai e a tua mãe, não terás outros deuses diante de mim, não é isso? Não dirás falso testemunho. Isto compunha a lei moral, revelava o caráter de Deus, né? A santidade de Deus. Havia a lei civil, que eram as leis estabelecidas para governar a nação de Israel, né? Que incluíam a questão do apedrejamento e dos castigos com relação ao adultério. E havia a lei para o culto, a lei cerimonial, que envolvia dízimos e ofertas, sacrifícios, como carregar a arca e tudo isso. Então, o conjunto desses 3 aspectos da lei, juntos formavam a lei. A lei. Então, Paulo vai dizer: todos que tentam ser salvos pela lei, justificados pela lei, estão debaixo de uma grande maldição. Porque a própria lei diz que quem não cumprir com todos os mandamentos da lei é maldito. Então você tinha, além daquilo que Moisés havia escrito, os fariseus ainda adicionaram coisas a mais sobre aquilo que estava escrito. Por exemplo, a lei dizia o seguinte: você tem que guardar o dia de sábado, você não pode trabalhar no sábado. Aí o fariseu leu e falou o seguinte: mas o que é trabalhar no sábado? É andar? Então, quanto que eu posso andar no dia de sábado? E eles determinaram que no dia de sábado você podia andar até 1,5 km. Mas se você passasse de 1,5 km, então você já estava exercendo o trabalho, você havia quebrado aquele mandamento. Então, além da lei, os fariseus ainda adicionaram uma interpretação adicional sobre a lei. Então, era impossível você cumprir com aquilo. Não tem como. É impossível. O próprio Jesus depois chegou dizendo o seguinte: olha, vocês leram na lei, não é? Que vocês não devem cometer adultério. Não é isso que a lei diz? Não adulterarás. Aí Jesus disse: mas eu digo a vocês o seguinte, que se alguém olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, em seu coração já cometeu adultério. Então, é impossível você cumprir com tudo que estava escrito na lei. Portanto, devido ao que estava escrito em Deuteronômio 27, aqueles que queriam ser justificados pela lei, eles estavam debaixo de uma maldição. E aí a grande pergunta que se faz é: então, se a lei não salva, por que Deus deu a lei? Porque eu perguntaria a mesma coisa. Quer dizer, a lei não salva, então por que é que Deus dá a lei? Bem, Paulo vai dizer que Deus, ele deu a lei não para nos salvar, mas para apontar a necessidade de um Salvador. E aonde era que a lei apontava para a necessidade de um Salvador? No momento em que o israelita se apresentava diante do sacerdote, trazendo um animal para ser sacrificado. Quem era que perdoava os pecados daquele que quebrava a lei? Era o cordeirinho que era sacrificado ali, não era isso? Quebrava-se a lei, como é que você obtinha perdão? Você tinha que levar um sacrifício. Então, a função da lei era apontar para aquilo ali, mostrar a fragilidade do homem, primeiro mostrar a santidade de Deus. Deus é um Deus santo, é um Deus justo, apontar a fragilidade do homem no fato de que ele não poderia cumprir com aquilo, e apontar o homem em direção
a maneira como Deus havia planejado para que o homem realmente fosse salvo, que era através do sacrifício. Então, aquele animal sacrificado, ele apontava para um sacrifício maior que viria mais na frente. Então, a função da lei era justamente esta: mostrar a necessidade de um Salvador, simbolizada no sistema de sacrifícios. Então, no Antigo Testamento não era a lei que salvava, mas sim o sistema de sacrifícios. Era no sistema de sacrifícios que o israelita conseguia misericórdia de Deus. Então, essa é a razão de Deus ter dado a lei para o povo, tá bom? Então, o primeiro argumento de Paulo é esse aqui. Segundo argumento de Paulo, versículo de número 11, ele vai dizer: ninguém é justificado pela lei. Ele diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê, Paulo? E aí ele vai citar o quê? E onde é que está escrito isso? Ninguém sabe, né? Abacuque capítulo 2, versículo 4. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Ele vai dizer: ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Vamos ler Abacuque capítulo 2, versículo 4? Não está na harpa, não procure na harpa. Abacuque não está na harpa. Está depois de Gênesis, antes de Apocalipse, mesmo aí no meio. Abacuque capítulo de número 2, versículo 4, diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Qual era o contexto que Deus, dessa expressão, o justo viverá da fé? Abacuque estava questionando a Deus como é que Deus poderia permitir que uma nação ímpia fosse usada por ele para castigar o povo de Israel. A pergunta de Abacuque era: como é que Deus poderia permitir que o ímpio fosse usado para castigar o justo no contexto de ser escolhido por Deus? Porque Israel havia pecado contra Deus e Deus estava usando uma nação ímpia para invadir a nação de Israel e castigar a nação de Israel. Então, na visão de Abacuque, era da seguinte forma: Senhor, eu sei que Israel errou, mas o Senhor usar um povo ímpio e mau para castigar o povo que o Senhor diz que ama, isso é um absurdo. Eu não entendo isso. Eu não consigo de maneira alguma entender essa forma que o Senhor trabalha. Eu entendo que o Senhor tem que punir Israel porque Israel pecou, mas o Senhor usar uma nação que é pior do que Israel para castigar o povo, isso é um absurdo. Então é a grande crise da fé de Abacuque. E aí Deus vai falar com o profeta Abacuque no capítulo 2, versículo 1, dizendo: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passar. Então Deus diz a Abacuque: Abacuque, eu vou falar com você, e eu quero que você escreva isto que eu vou dizer em um outdoor, com letras bem grandes, para que aquele que passa correndo, ele não deixe de perceber o que eu vou dizer. Eu vou também julgar essa nação que vai castigar Israel. Eu vou usar essa nação para castigar Israel, mas vai chegar um tempo em que eu também vou castigar os pecados dele. Como é, Senhor, então, que eu vou saber que o Senhor realmente vai fazer isso? Aí Deus diz a Abacuque: o justo viverá pela fé nas palavras que Deus estava proferindo.
Então, é esse o contexto aqui de Abacuque 2 e 4. Paulo vai pegar esse versículo aqui, e ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 3, versículo 11, que já estava estabelecido no Antigo Testamento, que o justo ele seria justificado através da fé nas promessas de Deus. É isso que Paulo vai argumentar aqui no capítulo 3, versículo de número 12. Para que o homem seja, versículo 11, para que o homem seja justificado diante de Deus, o único caminho é através da fé. Eu posso até ser justificado diante dos homens pelas minhas obras. Eu posso dar esmolas, eu posso ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos, os necessitados, e alguém pode ver as minhas obras e louvar a minha atitude, e diante daquela pessoa me tornar uma pessoa justificada. Mas aquela pessoa que está me justificando, ela só conhece o meu exterior. Ela conhece a mão que oferta, mas não conhece o coração que oferta. Ela conhece a mão que ajuda a viúva, mas não conhece o coração que cobiça a viúva. Então, diante de Deus, jamais eu poderei ser justificado pelas minhas obras, unicamente através da fé. Porque Deus, ele vê além do exterior, ele conhece o que está dentro do meu coração. E aí é que está o problema, queridos. O problema do homem está no seu coração. É um problema interno. Está aqui de dentro. Tem até aquele argumento, né, a favor do uso de armas de fogo, né? O problema não está na arma, o problema está no coração, porque Caim matou Abel com o quê? Vocês estão bons de Bíblia. Caim matou Abel com o quê? Com uma pedra, não foi com uma pedra? Vocês estão bons de Bíblia, eu estou admirado, parabéns para vocês. Então o problema é um problema do coração, é um problema que vem de dentro. Por isso que a gente deveria tremer quando a gente chega diante de Deus e diz assim: Deus, o Senhor conhece o meu coração. Com o sentimento de você querer ser justificado diante de Deus. Deus, eu errei, mas o Senhor conhece o meu coração. Mas é do coração do homem que provém todas as maldades. O problema está justamente aí no coração. E o fato de Deus conhecer o coração devia fazer a gente tremer diante de Deus. O fato de Deus conhecer o nosso coração e saber de tudo aquilo que se passa dentro de nosso coração deveria fazer com que a gente se aproximasse diante do trono da graça de joelhos e humilhados, porque Deus conhece realmente toda a imundícia que se passa dentro de nossos corações. Tudo. Até aquilo que você pensa quando você deita e vai dormir. Já pensou? Se Jesus se apresentasse para você e dissesse assim: Gilberto, domingo que vem não vai ter pregação, mas eu vou passar no telão da igreja o que você pensou esta semana. Seria algo terrível. Já pensou? Se Deus decidisse mostrar aqui no telão da igreja, nesse telão bonito, em high definition, o que a gente pensou durante esta semana. Porque aqui, na igreja, o nosso exterior é lindo, é ou não é? É lindo o exterior. A gente levanta a mão e adora a Deus, a gente faz de tudo, a gente chora, sapateia, profetiza, fala em línguas, canta, prega, ensina, toca. E quem olha para o nosso exterior pode até nos justificar, mas diante de Deus, a única forma que a gente tem de ser justificado é através da fé, porque Deus conhece aquilo que se passa dentro de nosso coração. E aí Paulo vai dizer: olha, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá
pela fé. Viverá da fé. Ok? Terceiro argumento de Paulo, versículo de número 13. Cristo nos resgatou, versículo de número 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que esses dois sistemas, tanto o sistema da lei quanto o sistema da fé, eles são opostos. Um não provém do outro. De sorte que quem vive buscando a justificação pela observância da lei, não pode também participar das bênçãos que estão reservadas para aqueles que são justificados pela fé. São dois sistemas opostos. Ou você pertence ao grupo dos que buscam a justificação diante de Deus pelos seus próprios esforços, ou você participa do grupo daqueles que buscam a justificação através da fé e da graça apenas. São dois grupos totalmente opostos. É isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 12. A lei, ela não é da fé. Não se mesclam, não estão no mesmo grupo. Último argumento de Paulo, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aqui Paulo ele vai trazer boa notícia, porque até agora Paulo só vem dando notícia ruim, não é assim? A lei não salva, se vocês observarem a lei vocês estão perdidos, porque quem está debaixo da lei está debaixo da maldição, são dois grupos totalmente opostos. Até agora é só notícia ruim. Aí agora Paulo introduz a notícia boa, disso tudo. Ele vai dizer o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Lembram daquela maldição que nós lemos no versículo 10? Qual era a maldição? A maldição era a possibilidade de ser apedrejado, separado da presença de Deus e condenado ao inferno. Essa era a maldição. Por que era que a maldição existia? Sobre todo aquele que não cumprisse os mandamentos, que não cumprisse a lei. Não é isso? Paulo vai dizer que Cristo ele veio, ele nos resgatou da maldição da lei. E como é que Cristo nos resgatou da maldição da lei? Ele vai dizer: fazendo-se maldição por nós. Onde foi que Cristo se fez maldição por nós? Na cruz. E ele vai dizer, na cruz, no madeiro, porque está escrito, e mais uma vez ele vai ali buscar o Antigo Testamento, não é? E ele está citando Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23, que diz: se um homem tiver cometido um pecado digno de morte e for morto, e o tiveres pendurado no madeiro, seu cadáver não passará toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado foi amaldiçoado por Deus. Então a lei dizia que aquele que quebrasse um dos mandamentos da lei, ele poderia ser apedrejado ou ele poderia ser pendurado em um madeiro. Era uma forma de punição pela quebra da lei. Só que aquele que era pendurado no madeiro, ao ser pendurado no madeiro e exposto, ele não poderia ficar a noite toda pendurado, ele tinha que ser enterrado no mesmo dia, e a partir do momento que ele era pendurado sobre o madeiro, está escrito que Deus o estava amaldiçoando. Aí Paulo vai dizer aqui o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, que todos nós estávamos. Sabe o que você precisa fazer para viver debaixo da maldição da lei? Nascer. Só isso. Você não precisa fazer nada. Só isso. Todos que nascem debaixo da maldição, porque não podem cumprir com os parâmetros estabelecidos por Deus.
Então, todos nós estávamos debaixo da maldição da lei. Eu sempre digo que se Deus chegasse e houvesse decidido não salvar ninguém, Ele estaria sendo 100% justo, porque ninguém merecia ser salvo. Todos quebraram a lei de Deus. Não é isso que Paulo diz? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos estão debaixo da maldição da lei. Todos que nascem. Todo o ser humano, toda a raça humana. Uma raça caída, com um coração mau, impuro e ímpio diante de Deus. Aí Paulo vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, na cruz, quando Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, Ele estava nos livrando dessa maldição, tirando de sobre nós essa ira de Deus, essa maldição de Deus. Por isso que Paulo escreve aos Romanos e diz: vocês agora têm paz com Deus. Essa paz que Paulo fala em Romanos não é o sentimento de tranquilidade. Essa paz que Paulo fala em Romanos é um estado de paz, é um acordo, é realmente esse estado de paz. Agora vocês têm paz com Deus, porque Cristo na cruz nos livrou dessa maldição, nos livrou da ira desse Deus todo-poderoso, justo e santo. E Ele tomou sobre si os nossos pecados, para que agora a gente pudesse realmente ser justificado diante de Deus. Não é o que a gente aprende no seminário, que na cruz aconteceu o que a gente chama de doutrina da dupla imputação, né? Você conhece o que é amputar? Você não sabe o que é amputar? O que é amputar? Amputar é tirar para fora. O que é imputar? Imputar é colocar para dentro. Então, na cruz ocorreu a doutrina da dupla imputação. Os pecados da humanidade foram imputados em Cristo, e a justiça de Cristo, por cumprir a lei, foi imputada naqueles que creem em Cristo. Por isso que a salvação, ela é mediante a fé. Eu tenho que crer no que foi feito na cruz, para que eu possa ser justificado diante de Deus. De sorte que quando Deus ele olha para mim, Ele não vê a minha justiça, mas Ele vê a justiça de Cristo que foi imputada em mim. E isso aplaca a ira de Deus, porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. O homem que peca, ele merece ser castigado, tem que ser castigado. Ele é um juiz justo. Ele não pode simplesmente pegar o pecador e salvar o pecador. Como assim? Que juiz é esse? Suponhamos que você mora em uma cidadezinha no Brasil do interior e apareça um camarada lá que começa a estuprar as mulheres e crianças. O cara estuprou 15 crianças e 20 mulheres. Aí a polícia foi, pegou o camarada e levou preso. Não no Brasil, aqui, porque se fosse no Brasil, eu acho que ele nem chegava na cadeia. Mas a polícia foi e levou ele preso. Ele vai ser julgado um dia, não é isso? Ele tem que se apresentar diante de um juiz. Por quê? Porque ele quebrou a lei. Ele tem que pagar por aquilo que ele cometeu. Ele cometeu um pecado, um delito, uma infração, ele tem que pagar por aquilo. E aí você está lá assistindo o julgamento daquele camarada. Aí o juiz, na hora de julgar a causa, chama o camarada e pergunta assim: fulano, estão condenando você por estupro. Diz aqui no documento que você estuprou 20 mulheres e 15 crianças. E aí ele diz: meritíssimo, eu fiz mesmo. Eu estuprei 20 mulheres, 15 crianças. E eu faria de novo. Se o senhor me soltar, eu faria de novo. Não me arrependo, não. E aí o juiz disse assim: eu sei que você fez, mas
como eu sou um juiz misericordioso e bom, eu vou deixar você ir embora. Está perdoado sua dívida com a sociedade. Esse juiz seria um juiz justo? Ele seria uma abominação, não é isso? Então Deus também não pode simplesmente pegar pecadores que quebraram a sua lei, que são dignos de morte, que são dignos do juízo, e simplesmente perdoar os pecadores. A santidade de Deus e a justiça de Deus requer que esses pecadores paguem pelos pecados que eles cometeram. E como é que um pecador paga pelo seu pecado? Através da morte. O salário do pecado é não é isso que Paulo diz? Como é que o pecador, ele paga pelos seus pecados diante de Deus? Morte. Tem que morrer. Tem que morrer. Então a solução que Deus ele encontrou, o planejamento de Deus era esse aqui, ó. Eu vou mandar o meu filho, nascido de mulher, e ele vai cumprir a lei. Ele vai ser morto na cruz como um sacrifício, para que a sua justiça possa ser imputada naqueles que pela fé crerem em seu sacrifício. É dessa forma que Cristo nos livrou da maldição da lei. Por isso que a salvação, ela só pode ser através da fé. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Ele continua dizendo no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Qual era a bênção de Abraão? A que bênção Paulo se refere aqui? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele vai dizer, para que esta bênção chegasse até nós que somos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé no que Cristo fez, nós recebamos a promessa do Espírito. E a promessa do Espírito aqui não é o batismo com o Espírito Santo, com a questão de falar em línguas, mas é a habitação do Espírito Santo dentro daquele que crer em Cristo através da fé. A promessa do Espírito. Então nós vimos nesta noite os argumentos de Paulo nesses versículos sobre a ineficácia da lei em salvar o homem perdido. Eu quero orar nesta noite com você. Senhor, obrigado pela tua bendita palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Ajuda-nos a entendermos, Senhor, que a única forma de sermos justificados diante de ti é através da fé no sacrifício que o teu Filho fez na cruz do Calvário por nós. Pois a tua palavra diz que o justo, ele viverá pela fé nas tuas promessas, na tua palavra, no teu plano. E nós cremos, Senhor, nesta noite, que nós fomos libertos da maldição da lei, Senhor, e que em Cristo somos salvos. Ajuda-nos a entendermos isto, Senhor, coloca esta verdade em nossos corações. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, por gentileza. Irmãos, é gostoso a gente aprender a palavra, né? Eu não sei muitas vezes como é que tem pessoas que querem viver debaixo da lei, não é? Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Tiago.